Bom, alguns de vocês aqui já é quando se fala assim o título, né? O título, posição apropriada na oração. Já na mente de vocês, você já tem uma pré-concepção de como que se deve adorar, né? Como se deve orar a Deus. Alguns de vocês podem falar assim, não, mas eu já sei que a posição correta é tal. Mas é interessante a gente ver o que Deus fala sobre isso. O que Deus fala sobre isso? Aonde que Deus fala para nós adventistas do sétimo dia? Ele fala através do quê? Primeiro, da Bíblia Sagrada. Segundo, através do Espírito Profecia. E vejam bem, tudo é a palavra de Deus. Bíblia Sagrada, Espírito Profecia, tudo palavra de Deus. Por quê? Porque o mesmo Espírito que inspirou os escritores da Bíblia, inspirou também a irmã White para escrever mais de 100.000 páginas. Mais de 1.000 visões. O que Deus fala sobre a posição apropriada na oração? Essa palestra aqui, ela surgiu de uma pequena pregação que eu fiz, foi no final de 2016, lá em Capitólio, Minas Gerais, onde eu moro. Nós abrimos a igreja em 12 de novembro de 2016, tem 3 anos a igreja, e eu, conversando com a minha esposa, e ela tinha sido adventista há muitos anos, eu sou adventista novo, há 5 anos somente, e eu me converti através da minha esposa, tem um testemunho, eu posso falar um pouco sobre ele depois. Mas eu conversava com ela e ela falava que na igreja que ela congregava, em uma cidade chamada Cascavel, no Paraná, eles só faziam oração de joelhos. Já respondi qual a posição apropriada. Aí eu comecei a pesquisar sobre essa posição apropriada. Mas será que é isso mesmo, de acordo com a Bíblia e Espírito e Profecia? E ao pesquisar na Bíblia e Espírito e Profecia, eu constatei, através da pena inspirada dos escritores da Bíblia, que realmente era aquela posição correta. O que eu fiz? Na época eu era diretor da igreja, eu fiz uma seleção de textos, fiz alguns slides, e no intervalo entre a escola sabatina e o culto divino, eu fiz uma pequena fala. Aí a partir daquele momento, já no início da igreja, nós começamos a fazer todas as orações na igreja de Capitólio e São do Joelho. Todas. E eu vou falar por que a gente faz de joelho de acordo com o que está escrito. Na ocasião, até o Daniel, né, o Daniel mora lá também, ele estava presente. Ele já estava convencido, mas faltava ainda o subsídio, né, o embasamento em algumas coisas. E quando ele viu essas passagens que eu selecionei, ele teve certeza, e a partir daquele momento, Daniel, todas as orações, ele se ajoelha lá. Né? Então, qual a importância da oração? Posição apropriada. Tem começando com essa figura aqui, nós temos a figura, eu não gosto de projetar figuras com o rosto de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus. Mas aqui, como não apareceu o rosto, aqui a gente subentende ali que é Jesus orando, né? E como que ele está orando? E a gente vai comentar o que significa de joelhos, o que significa adorar, umas definições aqui, o que significa adorar. Então, prestar culto a, ter muito amor a, porque a oração está diretamente ligada ao quê? A questão da adoração. Né? Adoração. Então, reverenciar é o quê? Fazer reverência a, prestar culto a, que é igual a adorar ou venerar. E prosternar-se é o prostrar que nós conhecemos muito, a palavra aparece muito na Bíblia Sagrada. Prostrar-se. Deitar por terra em sinal de admiração ou respeito, humilhar-se. E ajoelhar é pôr ou pôr-se de joelhos, humilhar-se. Humilhar-se. É uma posição que demonstra o quê? Que nós estamos nos humilhando diante do Deus Criador. Do Deus Criador do universo, do nosso Criador. Então, nós temos uma primeira citação, está na Bíblia Sagrada, se vocês quiserem, se estiverem com suas Bíblias, podem usar a Bíblia, né? Claro, devem abrir a Bíblia Sagrada, mas eu deixei aqui já projetado também para nós lermos juntos aqui essa citação. Essa versão da Bíblia é da Almeida Corrigida Fiel, é uma Almeida Corrigida Fiel, que é fiel também a King James, portanto a gente saber o que diz numa tradução mais fiel mesmo aos originais. Então, olha só, uma situação entre Acabe e Elias.
E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e se prostrou, rosto em terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 42. Acabe subiu a comer e beber. Quem era Acabe? Que tipo de rei? Mau, perverso, que não obedecia a Deus. Nem ele, nem a família dele. Elias era um servo de Deus. Onde está Elias hoje? Céu. É um homem que andava com Deus, amigo de Deus. Como que ele conversava com Deus? Rosto em terra. Como que nós devemos conversar com Deus? Rosto em terra. Mas será que é sempre? Nós vamos responder essa pergunta. Será? Vamos ver, vamos com calma. Vamos em frente. Mais uma passagem aqui, Marcos capítulo 10, versículo 17. Olha só. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Marcos capítulo 10, versículo 17. Olha só, que um homem correu até Jesus. E o que ele fez quando ele chegou próximo de Jesus? Ele se ajoelhou. Por que ele se ajoelhou diante de um carpinteiro humilde de Nazaré? Porque ele sabia que ele era filho de Deus, que ele era Deus. Nós sabemos que o Espírito de Profecia diz que Jesus é, aqui na terra, 100% humano e 100% divino, mas não usou da sua divindade para fazer nada aqui. Mas é interessante você pensar que, por exemplo, o ladrão na cruz, se ele pudesse, ele teria se ajoelhado. Mas ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E por isso que ele foi salvo. Então, nesse momento aqui, quando a pessoa vai até Jesus, ela fica em pé. É a posição apropriada em pé? Diante de Jesus. Então, aqui nós temos mais um slide aqui. O que acontecerá com todo o joelho? Romanos capítulo 10, versículo 11. Romanos capítulo 10, versículo 11. Vamos ver o que vai acontecer com cada joelho que diz assim. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo... O que é todo? Todo é todo. Todos, né? Sem exceção, né? Romanos 14, versículo 11, desculpa. Romanos 14, versículo 11. Diz assim, ó. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Todo joelho se dobrará. Não tem nenhum que não vai se dobrar. Em sinal do quê? De reverência, de aceitação que Ele é o nosso Deus. E novamente, mais uma citação nesse sentido. Filipenses capítulo 2, do versículo 9 a 11. Ó, Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de quem? Do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e aonde? Na terra, aqui, né? E debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é só aqui, é nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos se curvam diante de Cristo. Todos vamos nos curvar, sempre. Seguindo. Agora nós temos a citação que está em Salmo, capítulo 99, versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Deus é santo, santo, santo. O que é escabelo? Os reis eles tinham um banquinho que eles colocavam os pés lá para descansar. Quem é Jesus? Ele é o rei dos reis. Então, se eu vou me prostrar diante do escabelo
dos pés de quem? Do Rei dos Reis, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que Salmo 99:5 está falando. Vamos em frente. Uma passagem aqui de Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Como que Jó adorou a Deus. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e fez o quê? O que está escrito? E se lançou em terra e adorou. Qual é a posição que Jó escolheu ali, que entendeu que ele tinha que estar para adorar a Deus? Rosto em terra. Prostrado, rosto em terra. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está adorando a Deus, está exaltando o nome de Deus, está louvando a Deus. Numa posição apropriada. Como que era Jó? Como que era o caráter de Jó? O que a Bíblia diz sobre o caráter de Jó? Ele era um homem irrepreensível, não era? Não é isso? Então a adoração dele também era irrepreensível. O jeito que ele se achegava a Deus era também. Porque é em tudo, né? Eu vou mostrar uma foto para vocês e a gente vai conversar um pouco sobre essa foto aqui, ó. Você tem uma pessoa adorando ali, né? É adventista? Não, né? Não é adventista. É um muçulmano, né? Mas eu acho interessante a maneira como se adora. Isso tem uma relação muito grande com o quê? Com o que nós acabamos de ver. Se lançando em terra, rosto em terra, prostrando-se. E nós vimos que o prostrar-se é colocar o rosto em terra. Vimos a definição aqui no início, né? Do dicionário. Eles têm um momento certo, uma hora certa, uma posição, e a posição que eles acreditam que é a correta. Então, só para a gente ter uma ideia, mais uma foto agora. Aqui também, não é da nossa fé, mas ela está de joelhos ali, né? Ok. Aqui nós temos outra religião também aqui se prostrando diante de uma imagem, né? Ok? Eles se prostram diante de imagens, diante de deuses pagãos, vamos continuar. O povo de Deus também se prostrou e se prostra ainda. Que imagem, que pintura, quem representa essa pintura aqui? Bezerro de ouro. Estava adorando a Deus, Criador dos céus, da terra, das terras, do mar e tudo que neles há? Não. Estava adorando um bezerro de ouro. Que povo que era esse? Povo de Deus. Tá, mas será que nós adoramos imagens? Guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos inclineis perante eles. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16. O que é guardai-vos? Vigiar, evitar, estudar, saber o que Deus quer de nós, para que a nossa oferta não seja uma oferta de Caim. Vocês já pensaram que a oferta de Caim era uma oferta perfeita aos olhos humanos? Porque era antes do dilúvio. Você imagina o tamanho daqueles frutos? Tinha agrotóxico? Não. Tinha adubo químico? Não. Eram pequenos? Ou se era orgânico, tinha algum bicho? Não. Qual é o problema da oferta? Não era o que Deus pediu. O grande problema é que às vezes eu quero ofertar algo que Deus não pediu. E quando Deus pede, é mandamento, Ele ordena. Ele é muito cavalheiro, mas é um mandamento. O que Jesus fala não são só os 10 mandamentos. É tudo que Jesus fala é mandamento. Inclusive quando ele fala para a mulher adúltera. Vai e não peques mais, é mandamento. Não peque mais. É outra palestra. Mas, voltando aqui, mais uma foto. Será que é só diante de deuses estranhos que se prostram? Vamos ver? Não, né? Ídolos humanos.
Muito sério isso, e serve para todos nós adventistas do sétimo dia. Porque essa palestra está sendo para nós aqui, né? Para mim e para todos nós. Aqui nós temos um ídolo humano, pessoa se prostrando diante dele. Né? Temos mais um exemplo aqui de outro esporte que, infelizmente, até no meio nosso ainda se... Não estou falando aqui, acredito que não aqui, mas o nosso povo, né, que somos um povo, né? Não só nós que estamos aqui, mas todos. O povo adventista é um povo só, né? Tem pessoa que ainda adora esses ídolos. Novamente, essa citação aqui, que está em Mateus, se querem abrir suas Bíblias e tudo bem, é maravilhosa citação. Olha só, quem que tentou a nosso Senhor Jesus Cristo e o que ele pediu para Cristo? O que ele pediu para Cristo ali? O que ele pediu? Que ousadia, né? É uma ousadia muito grande. Exatamente. Lá está em Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10. Está escrito assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele farás culto. Ok? Se curvarás. Olha só. Então cuidado, que às vezes a gente acha assim, não, eu não estou me prostrando diante de ninguém. Será? Simbolicamente estou ou não? Será que eu ainda estou procurando seguir assim diz o Senhor, ou assim diz o teólogo? Ou assim diz o escritor evangélico, adventista? O que eu sigo hoje? A Deus ou ao homem? Será que eu me curvo? Porque quando eu argumento que o que a Bíblia diz, o que a profecia não tem importância, porque para a minha argumentação é isso, o que o teólogo diz é mais importante, eu estou falando que o ser humano é mais importante, me curvando diante dele. Esse é um problema muito grande. Hoje, na teologia pós-moderna, é muito sério isso. Eu já vi, um irmão me contou esses dias, no início do ano, esses meses, que, eu não lembro, o irmão é do Rio, eu não lembro que estado que era, mas ele me contou que um grupo inteiro foi removido, dissolveram o grupo porque eles insistiram em fazer a oração de joelho. Vocês viram as outras crenças? Eles não têm vergonha de se prostrar no aeroporto. Se você vê um muçulmano no aeroporto lá na Europa, qualquer lugar no mundo, aqui no Brasil, eles andam com tapete. E sempre num lugar limpo, para não sujar aquele tapete, que eles consideram que quando eles colocam o tapete é um lugar santo. O que Deus falou para Moisés? Ele falou várias coisas, né? Tem que definir, né? Mas quando diante da sarça ardente, o que ele falou para Moisés, Deus? Nós temos que tirar nossas sandálias para ficar diante de Deus. Olha, irmãos, um grande problema nosso hoje, e eu me incluo, é que nós perdemos o senso da santidade de Deus. Nós perdemos o senso de quem é Deus. Ele não é igual a nós. Ele é Deus. Ele pode me chamar de amigo? Ele chama. Ele me chama de filho? Chama. Mas Ele é Deus. Ele é nosso Pai? É. Ele é nosso irmão? É. Advogado, juiz e tudo. E também é Deus, acima de tudo. A gente nem deveria estar fazendo essa palestra aqui, queridos. Na verdade. A gente deveria ter entendido já que é um privilégio se prostrar diante de Deus. É um privilégio. Mas é bom para a gente esclarecer algumas questões aqui no que não está escrito, né? Então vamos em frente. Tem uma passagem agora de Mensagens Escolhidas, volume 2, página 313, que é muito importante. Ó. Temos a esperança de que nossos irmãos não manifestarão menos reverência e respeito ao aproximarem-se do único Deus vivo e verdadeiro do que os pagãos manifestam para com as suas divindades, faltou um S, idolátricas.
Olha só que grave o restante dessa citação aqui. Ou estes, quem são estes? Se referindo a quem? Aos pagãos. Estes povos serão nossos juízes no dia da decisão final. O que eles falarão? Olha, o Valdomiro advinte o 7º dia da verdade presente, mas ele não se prostrava diante do Senhor. E nós, diante das nossas imagens, nossas divindades pagãs, a gente colocava o rosto em terra. Eles serão nossos juízes nesse quesito, nessa questão aí. Isso é muito sério. É muito sério. Se eu sou adventista do 7º dia, estou buscando viver a verdade presente para o tempo do fim aqui, que nós estamos no fim do tempo do fim, a última pontinha da última unha do pé da estátua. A gente acredita nisso? A gente vai ter que buscar adorar a Deus como Ele exige, e não como nós achamos que devemos orar. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério, é uma questão de adoração. E aí, seguindo em frente, tem uma citação agora, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 311, que diz assim, a irmã White falando, tenho recebido cartas perguntando-me sobre a posição que deve ser assumida pela pessoa ao fazer oração ao soberano do universo. E a pergunta, essa é uma frase bem polêmica às vezes. Onde obtiver nossos irmãos a ideia de que deviam ficar em pé quando oram a Deus, eu não precisaria estar, é como se ela falasse, eu não precisaria estar sendo questionado sobre isso. Porque se as pessoas estão questionando, porque elas estavam achando na época que elas poderiam ficar em pé. Mas isso é relativo, Valdomiro. Tem situações que não precisa. Vamos conversar sobre isso mais à frente. E cuidado com o relativismo. Não é bem assim. Hoje em dia o relativismo é muito sério também. É uma coisa muito séria, muito grave. Não é bem assim. É meio certo, não é meio errado. Para Deus não existe. Ou vocês andam com Ele, ou você anda com o diabo. Não tem jeito. E hoje em dia, eu estava falando para uns irmãos agora há pouco, você pode falar, eu não sigo a ninguém. Alguém está seguindo. Sabe quem que eu prefiro seguir? Nosso Senhor Jesus Cristo. O está escrito. Eu não sigo ninguém. Tem que seguir, mas a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Mensagem Escolhida, volume 2, página 311. Olha só essa. Alguém que por cerca de 5 anos se educou em... Poderia colocar outro nome, né? Battle Creek, foi solicitado a fazer oração antes que a irmã White falasse ao povo. Mas quando o vi pôr-se em pé enquanto os lábios se iam abrir em oração a Deus, minha alma foi levada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Olha só, que sério. Chamando-o pelo nome, disse-lhe, prostre-se de joelhos. Esta é sempre a posição apropriada. Em inglês, eu gosto de checar o Espírito de Profecia no inglês, principalmente quando tem umas citações que as pessoas falam, não é bem assim no inglês. Então eu fui até lá, não é grego, viu? É inglês. This is the proper position always. E sempre significa o quê? Não é de vez em quando? Uma vez eu vi uma pregação, a pessoa falando assim, um mito da oração de joelhos. Queridos, você está questionando que você tem que se ajoelhar diante de Deus? O que acontece conosco, às vezes? Será que eu tenho um Deus maior do que o Deus Criador do Universo? Sabia que o jovem rico, que nós citamos aqui a passagem dele, ele tinha um Deus? Qual que era o Deus jovem rico? Dinheiro. Senhor, eu guardo os mandamentos. Ele que falou que guardava os mandamentos. Mas Jesus não falou que ele guardava os mandamentos. Só perguntou, você guarda os mandamentos? Ele falou que sim. Mas, quando Jesus falou, abandona tudo e segue-me, ele já quebrou o primeiro mandamento. Não terás os teus deuses diante de mim. Qual é o meu Deus que me prostro? Será que é comida? Não, eu fiz a reforma de saúde. Mas será que eu estou comendo além do que eu deveria comer? Será que eu ainda parei naquela reforma minha ainda? Porque na verdade é assim, a gente tem uma reforma que ela continua, né? Você começa ali, bom, agora eu entendi que eu não devo comer carne, ok. De repente vem o leite, vem o queijo, vem os ovos e tal. Né? Aí de repente
Você vê, não, mas é só 3 vezes por dia, então tá bom, 3 vezes por dia. Mas de repente vem uma observação lá, olha, se teu trabalho é intelectual, então 2. E mais 2? Uau! Eu gosto de comer. Quem não gosta? Mas se ficar acima do que está escrito, é o teu Deus. Eu não deixo, é igual o jovem rico, eu não deixo a minha riqueza para seguir a Cristo. Mas se Cristo falou que é melhor 2, principalmente se é um trabalho intelectual, e no trabalho braçal fala que pode, mas o pode ali são torrados com frutas, ou um molho de tomate com torrados, que é o que a irmã White gostava muito, que ela indica, e o que eu gosto muito também. Mas o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? Não é só comida. Pode ter algum vício meu ainda, o que devo deixar, que pode se tornar o meu Deus. Por que se torna o meu Deus? Que fica acima do que está escrito. Se está acima do que está escrito, está indo contrário ao que está escrito, eu estou preferindo obedecer a mim mesmo e não a Deus, o meu eu. O meu eu está muito grande ainda. Então não deveríamos nem... Ok, Obreiros Evangélicos, página 167. Tanto no culto público como no particular, temos o privilégio, olha só, do que de curvar os joelhos perante o Senhor ao fazer-lhe nossas petições. Jesus, nosso exemplo, pondo-se de joelhos, orava. Jesus, pondo-se de joelhos, orava. Nosso exemplo. Quanto tempo Jesus chegou a orar na vida dele? Noites inteiras. Uau! Sabia que nós deveríamos ter calo nos joelhos? Porque se eu não estou tendo vitória sobre várias coisas na minha vida hoje, e não é só comida, vestimento e tal, o que eu assisto, que eu ouço e tal, mas é a questão, por exemplo, do orgulho, que não aparece. É a questão da hipocrisia, da impaciência, da falta de mansidão, né? Do egoísmo, da falta de humildade, que é a soberba. Por que não estou tendo vitórias? Envolve a reforma de saúde? Claro que envolve. Mas envolve também calo no joelho. Calo no joelho. Quanto tempo eu passo conversando com Deus? Quanto tempo eu passo conversando com meu melhor amigo? De carne e osso. Melhor, vamos colocar assim. Quanto tempo eu passo conversando com minha esposa? Eu e minha esposa, a gente conversa muito. Ou com meu amiguinho ali de plástico, aquele quadradinho ali, né? O famoso WhatsApp. Porque nós, adventistas do sétimo dia, da verdade presente também, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com esse aparelhinho de plástico aí. Porque quando Andrews, olha a vida de Andrews, hein? Decorou o Novo Testamento. Perguntaram para ele assim, e o Velho Testamento? Ó, eu não tenho dúvidas assim que eu posso responder sobre o Velho Testamento também, alguma coisa nesse sentido. Mas por quê? Porque na época de Andrews não tinha WhatsApp. Porque na época de Andrews não tinha Facebook. Não tinha Instagram, Telegram, todos os grãs aí, né? Eu sou contra isso? Não, eu uso. Eu tenho família que mora longe, no Paraná, eu moro em Minas. Mas se exceder o tempo, se no final do dia eu falar assim, nossa, eu passei mais tempo no WhatsApp do que eu passei fazendo comunhão com Deus. E eu tenho um Deus ali. Eu estou em 10 grupos. Eu recebo não sei quantas mensagens até o final do dia desses 10 grupos. Isso é muito sério. Quanto tempo eu passo em oração? Falando com Deus. Quanto tempo eu passo estudando a Bíblia Sagrada? Uma vez um irmão perguntou na escola sabatina por que aqueles discípulos na igreja primitiva receberam tanto poder. Porque eles andaram 3 anos e meio bem próximos de Cristo. Comendo com Ele. Dormindo com Ele. Participando dos milagres que Ele fazia. E quando Jesus, antes de ascender aos céus, Ele ressuscita, eles ficaram mais de 40 dias andando com Jesus. E quando Jesus ascendeu aos céus, eles ficaram 10 dias orando. Como que não iam receber o poder do Espírito Santo? Quanto tempo nós oramos? Quanto tempo nós estudamos a Bíblia? Quanto tempo eu passo meus interesses seculares?
Nós temos que responder essa pergunta para nós mesmos, né? Analisar a nossa vida. Isso é muito importante. E, indo em frente, ali nós temos uma passagem agora, Obreiros Evangélicos também, página 167 também, ó, acerca, não era só Jesus, os discípulos também oravam de joelhos. Olha, acerca de seus discípulos, acha-se registrado que também se punham o quê? De joelhos e oravam. Está em Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo 40, capítulo 20, versículo 36, capítulo 21, versículo 5, e tem uma descrição de Paulo que está em Efésios, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: Paulo declarou: me ponho de joelhos perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o exemplo de Cristo que deixou. Joelhos. Você colocar de joelhos. Agora nós temos uma citação que eu gosto muito, né, que está em Fundamentos da Educação Cristã, página 153, que é sobre Moisés. Eu acho Moisés um personagem da Bíblia espetacular, entre outros, é claro. Mas ele é um tipo de Cristo, né? Ele intercedia sempre pelo povo. Então diz assim: quando Moisés pediu ao Senhor que ele mostrasse sua glória, o Senhor disse: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Quando formos capazes de compreender, olha só, irmãos, o caráter de Deus, como Moisés também nós nos daremos pressa em curvar-nos em adoração e louvor. Então, quando nós compreendermos o verdadeiro caráter de Deus, nós não demoraremos em nos curvar diante de Deus. Compreender o caráter de Deus. Como que é o caráter de Deus? Nós falamos muito que nós temos que refletir o caráter de Cristo, mas eu conheço o caráter de Cristo? Detalhadamente, com profundidade, com autoridade. Eu tenho estudado o caráter de Cristo. Acho que todos nós aqui de Adventistas do Sétimo Dia sabemos que um livro indispensável do Espírito de Profecia é o Desejado de Todas as Nações. Tem um irmão nos Estados Unidos que ele está lendo o livro, não sei se é para a 15ª vez, ele está lendo o Desejado, ele diz que quer ser igual a Cristo. Então ele precisa ler e reler o Desejado. Nós deveríamos ler o Desejado todos os dias um pouco, para conhecer mais do caráter de Cristo. A Bíblia Sagrada e o Desejado. As últimas horas da vida de Cristo. Ellen White fala que nós deveríamos passar 1 hora meditando sobre isso. Não é 1 hora da comunhão, não. A hora da comunhão é a parte. Minha hora da comunhão lá de manhã, 5 da manhã, 4 da manhã. Não. É a parte. É 1 hora. Qual é o dízimo das 24 horas? Calculem aí. Nós temos que devolver o dízimo do tempo também, porque Deus fala que nós vamos prestar contas do tempo que nós gastamos nessa terra. Diz no Espírito de Profecia, nós vamos prestar contas também do tempo. Ah, mas eu tenho que trabalhar aqui, mas será que eu tenho que trabalhar tudo isso? Será que não dá para reservar 1 horinha depois? De alguma maneira? Será que eu não posso dormir mais cedo, acordar um pouco mais cedo? Orar mais? Obreiros Evangélicos, página 167. Quantas vezes Daniel orava? Não, mas a oração longa. Oração longa. Oração longa que é descrita na Bíblia. Daniel orava muito mais. Mas essas 3 vezes, como que Daniel orava? Vamos ver? Obreiros Evangélicos, página 167. Ó, desculpa, eu tenho uma ainda antes de Esdras agora, né? Então, ao confessar perante Deus os pecados de Israel, Esdras ajoelhou-se. Estamos estudando agora, né? Estudamos Esdras, agora Neemias. Então, ao confessar perante Deus os pecados de Israel, Esdras ajoelhou-se. E agora Daniel, né? Agora sim. Daniel, 3 vezes no dia, se punha de joelhos. 3 vezes no dia. E era uma oração longa, hein? Oração longa. E orava, e dava graças diante de seu Deus.
Lembram que quando Daniel ele tinha que decifrar o sonho do rei, o que ele fez? Ele foi orar antes de falar com o rei. Quantas decisões nós tomamos na vida sem consultar a Deus? Ou falamos muito rapidamente, o Senhor quer que a gente que eu faça isso? Não, levanta e vai fazer. Isso é muito sério. Por que eu estou falando de oração aqui também? Mas a palestra sobre a posição apropriada na oração. Mas envolve tudo, né? Então a oração é um momento muito importante que muitas vezes a gente está negligenciando. Porque o Espírito de Profecia fala que nós negligenciamos. Alguém vai falar, não, eu não negligencio, não, eu oro bastante. Mas daí tudo bem, glórias a Deus por isso. Mas examine o seu coração, porque o Espírito de Profecia diz que vocês oram tão pouco, tão pouco. Tão pouco. Estevão estava sendo apedrejado. Olha a posição dele. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sendo apedrejado, ele se colocou de joelhos. Uau! Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele poderia ter deitado lá e ser apedrejado. Morrer daquele jeito. Não, eu não posso me ajoelhar aqui, eu estou sendo apedrejado. Mas olha só, quando ele foi falar com Deus naquele momento terrível, ele se colocou de joelhos. Que exemplo maravilhoso, né? Glórias a Deus por isso. Deus seja louvado. Pedro orava de joelhos? Será que orava de joelhos? Vamos ver. Mensagens Colhidas, volume 2, página 312. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Né, Pedro, Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, versículo 36. Nós estamos passando aqui os exemplos, né? Primeiro de Jesus, que é o nosso Deus, e depois os discípulos dele, como que eles oravam. E Paulo, então, Paulo orava de joelhos, aqui é Paulo, né? E Paulo orava de joelhos, vimos aqui. Agora Paulo, continuando, em várias situações ele orava de joelhos. Olha, Paulo aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 312. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos e até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. Não estavam no templo, estavam na praia. Olha o local, que importante o local. Paulo orava com eles na praia. Ah, mas eu não posso me ajoelhar aqui, isso daqui é muito áspero, né? Está molhado. Onde que Jesus se ajoelhava? Nos montes. No monte tem o quê? Eu moro em Capitólio, tem muita montanha. Quanto mais se sobe, mais alto, tem mais pedra. Onde que ele se ajoelhava? Ele era no alto dos montes, nas pedras. Quantas horas ele orava? Imagina os joelhos de Jesus. Ele tinha uma almofadinha que ele levava com ele? Claro que não, né? Ele tinha uma calça, ele não usava calça, mas se usasse também uma vestimenta de couro que ia proteger, não. Era pano, tecido. Ele usou o poder dele ali para se ajoelhar e não sentir dor no joelho? Não, ele nunca usou o poder que ele tinha. Nunca. Nem um momento. Graças te dou, Pai, porque me ouviste. Quando que ele falou isso? Na porta do túmulo, no sepulcro de Lázaro. Quem que ressuscitou? Lázaro, Deus Pai. Graças te dou, Pai, porque me ouviste. Muitas vezes a gente acha que Jesus, quando estava no Getsemane, perguntaram se ele era o Cristo, ele falou que eu sou, eles caíram por terra, que foi o poder dele que derrubou. Não, um anjo poderoso se interpôs diante deles, segundo o Espírito de Profecia. E aí Jesus, né, aparece a glória de Jesus. Naquele momento ali é o anjo que se interpôs e derruba. E quando ele sai dali, as pessoas se levantam. A gente tem que entender que se Jesus tivesse usado por um segundo sequer o poder dele aqui, nós estaríamos todos perdidos.
não estaríamos aqui falando sobre isso agora. Jesus era 100% humano, 100% divino, mas nunca usou a divindade dele neste mundo. Então, quando ele se ajoelhou, quando ele passou noites inteiras ajoelhado numa rocha, ou mesmo numa relva dura lá, era um homem como nós. E se ele pôde fazer isso, ele está dizendo, você, Valdomiro, e vocês, queridos, podem fazer a mesma coisa, que eu capacito vocês a fazer isso. Glórias a Deus por isso, essa esperança que nós temos. E aí, Mensagem Cruz, volume 2, página 312, Êxodo, capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim, perto do sacrifício da tarde, me levantei na minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Quantas vezes eu falo com Deus dessa maneira, estou confuso e envergonhado para levantar a face diante do Senhor. Senso da divindade de Deus. Santo, santo, santo. Quem sou eu para levantar a face diante de Deus? Eu já ouvi um pastor dizer que você pode orar de olhos abertos olhando para cima. Você pode cantar um hino de louvor com braços abertos olhando para cima? Que é uma oração? Pode. Mas oração com humilhação. O que eu tenho lido na Bíblia é que eles se prostravam o rosto em terra, colocavam um pano de saco e cinza. Significava o quê? Significava que eles estavam citando Isaías, que diz assim, que nós somos menos do que nada. E tudo que nós fazemos é menos do que nada. E quem nos recebe é abominação ao Senhor. Mas Deus nos ama, mesmo sendo menos do que nada diante dele, em comparação com ele. Mas nós temos que reconhecer que nós somos criaturas, e ele é o Criador. E, portanto, nós devemos nos envergonhar, né, de levantar a face diante de Deus. Nós sabemos disso, às vezes eu vou repetir muitas coisas, todo mundo sabe aqui, Adventista de berço, Adventista da verdade presente, mas é importante que se fale algumas coisas aqui para todos nós, para mim primeiro. Para mim primeiro. Né? Nós temos que tomar cuidado para não correr o sério risco de que eu estudo bastante e isso me distancia de Cristo. Nós devemos estudar? Sim. Sim ou não? Sim. Cada vez mais, muito mais do que nós temos estudado. Mas para a honra e glória de Deus, para reconhecer que realmente nós somos totalmente dependentes de Deus. Se nós estamos vivos agora aqui, é porque Deus mantém o coração batendo. Porque se Ele quisesse, cairia duro, morto no chão. Essa dependência total de Deus, esse senso da presença constante de Deus na nossa vida que nós devemos ter. Será que eu pensaria o que eu penso se eu tivesse na mente sempre que Jesus está aqui agora? Será que eu falaria o que eu falo se eu tivesse esse senso que Jesus está aqui agora? Será que eu faria o que eu faço, muitas vezes, se eu tivesse esse senso que Jesus está aqui agora? Será que eu comeria, vestiria roupa, assistiria alguma coisa? Será que eu pensaria qualquer coisa do meu irmão? Eu e minha esposa, semana passada, a gente estava fazendo uma meditação, fazendo uma comunhão, no altar da manhã, e era uma meditação, não lembro qual meditação, mas falava sobre como que era a expressão de Cristo, a expressão facial dele. Irmãos, eu tremi, que muitas vezes, sem perceber, nós estamos carrancudos. Jesus não era... Vocês imaginam um Cristo carrancudo? Um Cristo mal-humorado? Um Cristo que passa pelo irmão no cumprimento? Eu estava estudando sobre a cortesia cristã. Não, é no WhatsApp, não tem problema. O irmão falou bom dia, tudo bem? Você fala... Isso não é cortesia cristã. Ah, mas eu tenho muitos grupos, muita gente para responder. Então não tem WhatsApp como cristão. Nossa, que isso é radicalismo? Bom, Jesus era radical.
raiz. Fundamentado. Primitivo. Firme. Forte. Sabia que Jesus ele tinha duas características nele que parecem opostas? E, na verdade, para nós humanos, ela é a mesma, né? Para nós, claro, ela é humana também, mas para nós temos vitória nele. Ele pode nos dar essa vitória? Pode ou não? Sim ou não? Podemos ser como Cristo? Sim. Iguais a Cristo, não é semelhante. Mas ele nunca pecou, mas ele falou assim, vai e não peques mais. Mas ele nasceu do Espírito Santo. O que ele falou para Nicodemos? João capítulo 3. Necessário nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Se eu nasço de novo, eu nasci do Espírito Santo. A partir desse momento, não é mais o Valdomiro que nasceu dos pais lá de carne e sangue. Então eu posso nascer do Espírito Santo também, não do ventre da minha mãe, mas agora eu posso nascer de novo. É a promessa de Cristo. Temos que acreditar nisso e reclamar essas promessas. Sabia que ele duas características no caráter de Cristo. Ele era firme como a rocha e extremamente amável. Muitas vezes nós somos firmes como a rocha e não conseguimos ser amáveis. Ou somos muito amáveis e não conseguimos ser firmes como a rocha. Mas Cristo prometeu, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, que Ele vai fazer a obra em nós. Uma das promessas de Cristo, Ele que faz a obra, hein? Não somos nós, esqueça. O que você faz, a única coisa que tem que fazer é abrir o coração, consagrar a sua vida a Ele, que Ele vai fazer a obra. Sabe o que Ele diz em Ezequiel? Vou trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. Eu vou tirar esse espírito de você, eu vou colocar o meu espírito dentro de você. E vou fazer com que você ande nos meus estatutos, nos meus juízos. Quem que faz que eu obedeça? Cristo. Reclamar essa promessa. Eu quero ser igual ao Senhor. Não quero ser mais desse jeito, Senhor. Por favor. Glórias a Deus que nós temos esperança em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mensagens colhidas, página 312, uma citação de Salmo, capítulo 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e nos levantemos, rosto para cima, eretos. Está escrito ali isso daí? O que está escrito? O que era prostrar no início da palestra? Falei? A definição do dicionário? Se humilhar. Rosto em terra. É mais do que se ajoelhar ainda. E depois ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Mensagens colhidas, volume 2, página 312. Quando em oração a Deus, a posição indicada é prostrado de joelhos. Este ato de culto foi exigido dos 3 hebreus cativos na Babilônia. Quais eram os 3 hebreus? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas tal ato era preto que só deveria ser prestado a quem? A Deus, o soberano do mundo, o dominador do universo. E esses 3 hebreus recusaram-se a dar essa honra a qualquer ídolo, mesmo que fosse de ouro puro. Eu gostaria de fazer uma provocação. Eu fui professor universitário e, graças a Deus, abandonei tudo. Esqueci. A gente esquece, né? 24 anos na academia, 20 como professor. Mas a gente tinha aqueles momentos que a gente provocava os alunos para ver se eles... Qual a resposta deles, e uma coisa polêmica. Vocês, todos aqui, são de 27º dia, né? Todos guardam os mandamentos. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Esse é fácil, né? E o segundo, eu não sou católico, eu não adoro imagens, né, irmão? Isso daqui nós não temos mais problema, não tem problema. Mas nós temos o de plástico pequenininho. Aí eu vou ver uma notícia aqui. Quando você viu, ficou meia hora ali. Quanto que você leria da Bíblia em meia hora? Ah, mas esse vídeo é interessante, esse vídeo o irmão me mandou, eu vou assistir e tal. Qual o teu crescimento espiritual naquilo? Ele é cristocêntrico? Ou ele é denúncia sobre a igreja? Os problemas da igreja eu sei de quais salteados. Todo mundo sabe aqui. Quanto tempo eu passo assistindo isso? WhatsApp, para tudo. Estou conversando com minha esposa, ela está com o WhatsApp e eu no WhatsApp. Que diálogo profundo, né? Você não está diante de uma imagem? Tem que pensar nisso. Mas eu trabalho com isso. Ótimo.
Trabalhou? É útil? É? Ótimo, ótima ferramenta, trabalho importante. Nós temos um canal no YouTube que se chama Lembra-te. Lembra-te. Lembrem-se. Lembra-te. A gente posta pregações lá. Mas não é com a intenção de ninguém aparecer e muito menos tomar o tempo das pessoas, mas levar a verdade presente para ficar mais prático em vídeos curtos. Mas nada substitui o estudo da Bíblia Sagrada e a oração. E o terceiro mandamento? Esse daí, não, vamos fugir daquele senso, não é senso comum, mas daquela questão que é importante também, não falar em nome de Deus em uma hora imprópria. Toda hora, meu Deus, né? Falar o nome de Deus. Mas não é só isso, você sabe muito bem o que é não tomar o nome de Deus em vão. Se eu digo que sou adventista do sétimo dia, principalmente a verdade presente, mas na minha casa eu não sou. Porque aqui é tranquilo ser adventista do sétimo dia da verdade presente. Mas os meus filhos, eles estão vendo o adventista do sétimo dia mesmo? A minha mulher está vendo 24 horas por dia? Porque aí eu estou tomando o nome de Cristo em vão, eu estou dizendo que sou cristão e não estou sendo cristão. O que é ser cristão? É seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Se eu tomo o nome de Cristo, de cristão, eu tenho que honrar o nome de Cristo. Quarto mandamento. Isso daí é tranquilo. Nossa, isso daí eu já não tenho problema nenhum, Valdomiro. Estou aqui guardando o sábado aqui. Hoje foi muito irreverente, foi. Glórias a Deus por isso, foi mesmo. O que eu estou pensando desde que eu acordei? Desde que deu o pôr do sol ontem? O que eu pensei? Será que eu tive algum pensamento que não é de acordo com o sábado? Porque o único que conhece os nossos pensamentos é Deus. Será que eu falei alguma coisa que não devia no sábado? Questão secular? Sabia que mensagem, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, tem uma passagem que eu acho perfeita, que é tudo perfeito, né? Porque é a palavra de Deus. Isso que eu acho maravilhosa, que é sentimentos e pensamentos entrelaçados, aliados, constituem o caráter moral. Aparentemente eu posso ser um padrão de cristão, mas eu tenho que ter o pensamento e o sentimento aliados para ter o caráter moral, de acordo com o que Deus quer. O que nós levaremos para o céu? Esse caráter moral. Eu sempre comparo o que Jesus fez aqui. Eu gosto de usar uma... Sabe aquele salto em altura com vara? Tem uma barra lá que chama sarrafo, né? Então os competidores vão pulando. Aquele que consegue chegar no mais alto fica ali. Tem a medalha de ouro lá. Não estou divulgando esporte aqui porque eu acho que competição Deus condena. Mas estou falando só para ilustrar. Jesus, quando ele veio, o sarrafo estava lá embaixo. A pessoa colocava o pé aqui, pronto. Aparentemente estava guardando a lei lá, a letra. Aí Jesus falou, espera um pouco aí. O que significa não adulterar? Para Jesus. Quando ele levou o sarrafo lá em cima. Está lá em cima. Olhou, pensou, quebrou. Quem quebra um mandamento? 10 menos 1 é igual a, para nós cristãos? 0. Eu nunca matei. Mas o meu irmão não me cumprimentou na entrada da igreja. Eu chego e falo para minha esposa, olha, não me cumprimentou. Fiquei contrariado. É Espírito de Cristo? Não é? Vamos em frente. Quinto mandamento. Para pensar que os nossos pais, eles se doaram durante a vida deles, uma grande parte da vida deles, em prol só de nós. E quando que eles precisam realmente de nós? Será que nós estamos de corpo e alma lá? Com esses pais? É para reflexão, irmão. Não estou falando que vocês não estão fazendo. É para a gente refletir. Porque isso é seguir a Cristo. Isso é reconhecer a santidade de Deus nos mandamentos dele. O sexto mandamento já respondemos, e o sétimo também, né?
Em frente, o oitavo. Qual é o oitavo? A Bíblia diz que nós furtamos a Deus nos dízimos das ofertas. Você tem que refletir. Tá? Próximo mandamento. Irás falso testemunho. Eu gosto muito de uma vez um pregador dizendo que acabou o culto, ele estava pregando, e o irmão veio conversar com ele e falou assim, seguinte, aquele irmão lá e tal, ele fez isso para mim e tal. Aí o pregador fala assim, só um pouquinho, ó, vem aqui, ó, que ele quer falar com você aqui. O que é falso testemunho? Só o fato de eu conversar com alguém sobre o meu irmão, eu posso estar dando falso testemunho do meu irmão. E o último? Não cobiçarás. Não, esse aí não tem problema não, esse aí não cobiço nada não. Nossa, mas o meu vizinho comprou um carro importado, coisa mais linda ali, que eu gostaria de ter um igual aquele ali. Só falei isso, eu pensei. Então, só para a gente pensar, por que eu fiz isso? Sabe que eu saí do tema? Não. A quem nós adoramos? Como que nós adoramos? É um Deus que fez esses mandamentos. E não é do jeito que eles estão lá somente, não. É de corpo e alma. Pensamento e sentimento unidos formam o caráter moral. Temos que guardar os mandamentos de coração e de sentimento também, de pensamento. Então, olha só. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 312. Ao fazer assim, estariam para todos os efeitos a prostrar-se ao rei da Babilônia. Quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Acabamos de ver agora, né? Ok? Recusando-se a fazer como o rei ordenara, sofreram o castigo e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas Cristo veio pessoalmente e andou com eles no meio do fogo e nada de mal lhes sucedeu. Eles estavam prestes a ser lançados na fornalha de fogo ardente. Superaquecida, mais do que era o comum. Eles iam simplesmente virar pó. Eles não se prostraram diante. O que significa se prostrar hoje? O que significa se prostrar hoje, não diante de Deus, diante de qualquer coisa? Nós podemos nos prostrar diante de um homem, simbolicamente. Quando o pastor fala assim, ó, eu citei Bíblia, Espírito e Profecia. Ele fala, não, mas não é bem assim. Está se colocando acima do que está escrito. Quando falaram para Pedro e os outros discípulos, não pregue mais o nome desse homem. O que Pedro falou e os outros? Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Eu posso me prostrar diante de um Deus, diante de um homem, sem perceber que eu estou me prostrando. Não literalmente, não fisicamente, mas moralmente, intelectualmente, ou espiritualmente até. Porque eu acredito mais no homem do que em Deus. Maldito homem que confia no... Por que combater a oração só de joelhos? Não é obra de Deus, não. Quem combate a oração só de joelhos não está fazendo a obra de Deus. Porque a pessoa está dizendo que eu não posso me prostrar diante do meu Deus, Criador. Mas nós temos uma doxologia, irmão. E a doxologia está acima da Bíblia, Espírito e Profecia? O que eu acho está acima da Bíblia, Espírito e Profecia? Quando eu era professor na universidade, a palavra acho, o verbo achar, ele é banido da academia. Se você falar achar, pronto, é zero. Imagine com Deus. Jesus falava eu acho? Não, está escrito. Quem é você para falar isso? Você sabe grego? Quem é você para falar isso? Você sabe inglês? Bom, essa pergunta posso responder que sim. Eu era professor de literaturas de língua inglesa. Então, não, inglês eu sei. Então, Espírito e Profecia eu estou livre, grego não. Quem é você para dizer que eu não posso me prostrar diante do meu Deus?
tanto no culto público como no particular, é nosso o quê? Fazer o quê? Diante de Deus, quando lhe dirigimos nossas petições. Este procedimento mostra o quê? Que dependência que é essa, né? Dependência é você. Quando no Apocalipse, quando João viu a Cristo, o que aconteceu com João? Ele caiu como morto diante de Cristo. Perceberam a glória de Deus? Perceberam a glória de Deus? É esse senso da glória de Deus que nós temos que ter. Ok. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 312 e 313. Apresento esses textos comprovativos com a pergunta: onde recebeu o irmão H sua educação? Em Battle Creek. O que é Battle Creek hoje? Será possível que, com todo o esclarecimento que Deus tem dado ao seu povo sobre a reverência, ministros, diretores e professores das nossas escolas, por preceito e exemplo, ensine os jovens a ficarem em pé na devoção como faziam os fariseus? Consideraremos isso demonstrativo de sua presunção e importância própria? Devem essas características tornar-se distintas? Você está comparando a quem, quando você não se curva diante de Deus? Aos fariseus. Como que Jesus chamou os fariseus? Hipócritas. Não é legalista? Não é legalista. Ele chamou escribas e fariseus hipócritas, não legalistas. Por quê? Porque eles não guardavam lei nenhuma. Hipócrita é o falso. Ele fala que faz uma coisa e não faz. Ele não chamou de legalistas, chamou de hipócritas. Tem exemplos na Bíblia, né? Publicano, quem que estava no templo lá? Estavam no templo 2 homens. Publicano e fariseu. Quem que estava correto lá em orar para Deus? Publicano? Porque ele estava o quê? Se humilhando diante de Deus. Então, quando você tem que se humilhar aqui dentro, mas também exteriormente, fisicamente. Posição de humilhação. Mas aí alguém fala assim, mas eu tenho problema no joelho, a minha idade e tal, está difícil. Mas nesse caso aí, Deus entende que lá você está doente, você não consegue, você quebrou a perna, teu joelho está, né? Ou você está com a idade já com artrose, artrite, alguma coisa assim, não consegue ajoelhar. Deus sabe que o teu sentimento ali, teu pensamento estão voltados a Ele de uma maneira humilde, se humilhando diante de Deus. Que senão vai parecer assim, então vamos obrigar a pessoa a se ajoelhar. Não, não é isso. Deus é um Deus de amor. É um cavalheiro, Ele não obriga ninguém a fazer nada, e Ele entende. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 313. Falo a todos os que ocupam os lugares de professores em nossas escolas. Homens e mulheres, não desonreis a Deus pela vossa irreverência e imponência. Não vos ponhais eretos em vosso farisaísmo ao fazerdes vossas orações a Deus. Desconfiai de vossa própria força. Não confieis nela, mas prostrai-vos frequentemente de joelhos diante de Deus e adorai-o. Novamente ela compara aos fariseus. Não vos ponhais eretos. Todos aqui acreditamos que o Espírito de Profecia é a palavra de Deus também. Quando Deus fala não faça isso, é uma ordem. O que eu devo fazer? Sim, Senhor. Não é verdade? Então, quando ela fala, não ponhais eretos em vosso farisaísmo, ao fazeres vossas orações, prostrais frequentemente para adorar a Deus, obediência. E quando vos reunis para adorar a Deus, não deixeis de vos prostrar de joelhos diante dele. Vocês viram que teve várias citações que vão confirmando.
parece que são repetitivas, mas eu fiz questão de pegar muitas, para a gente ter um bom aporte teórico, que não é teórico, na verdade, totalmente prático, né? Não, quando vos reunis para adorar a Deus, não deixeis de vos prostrar de joelhos diante dele, que esta ação testifique de que toda a alma, corpo e espírito estão em sujeição ao Espírito de verdade. Olha só a importância disso. Se eu me ponho de joelhos, é minha alma, meu corpo e meu espírito estão em sujeição ao Espírito de Deus. Sujeição. Quem tem examinado a palavra diligentemente à procura de exemplos e orientações a esse respeito, estamos fazendo isso agora. Estamos entendendo agora. E em quem podemos confiar como professores de nossas escolas na América e nos outros países? Aquele que se põe ereto como um fariseu ou aquele que se humilha diante de Deus? Mas eu estudei na universidade, tá? Eu fiz mestrado e fiz doutorado. Olha, eu também fiz mestrado e doutorado. Falar a verdade. Deus não impede você de estudar, é interessante. Mas quando você estuda a Bíblia e o Espírito Profecia, você fala, por que eu estudei tanta coisa? Tanta coisa inútil. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas é tanta coisa polêmica, né? Uma a mais, uma a menos. Eu sou doutor. Tinha professor na universidade que exigia, coloca o DR na frente do meu nome ali no meu arquivo. Conhecimento humano. Mas o agravante agora, a polêmica é essa. Se Deus fala em Isaías que eu sou menos do que nada, e que eu faço é menos do que nada, diante dele, eu não consigo me explicar. Os cientistas não conseguem explicar totalmente o funcionamento do corpo humano, e principalmente do cérebro, até hoje. Não conseguem reproduzir isso. Só Deus que queria. Ele deu o poder para nós, né? Para criarmos e tal. Então eu não consigo me explicar. Tanto que a ciência continua. Psicanálise, psicologia, filosofia, os filósofos continuam. Então, doutor em língua inglesa, literatura de língua inglesa. Doutor em filosofia, doutor em história. Mas agora a bomba é o seguinte, se eu não consigo explicar a mim mesmo, eu sou doutor em divindade. Uau! Aonde nós chegamos? Senso da santidade de Deus. Nós passaremos a eternidade estudando o caráter de Deus e eu sou, nesta terra, doutor em divindade. Uau! Que isso? Onde nós chegamos, queridos? O que está acontecendo com o nosso povo? Sabe o que está acontecendo? Eu vou voltar à mesma frase que eu tenho repetido. Nós perdemos o senso da santidade de Deus. Totalmente. Totalmente. Porque eu escrevi uma tese e eu estudei na Andrews. Quem é você para falar comigo assim? Quem é você, carpinteiro de Nazaré, pobre, para falar comigo, sumo sacerdote? Desse jeito. Polêmica? Verdade? Sério isso? Deus nos deu a liberdade de estudar a Bíblia Sagrada por nós mesmos. Então não precisa mais ter pregação? Então precisa essa palestra aqui, vamos embora. Não. A gente aprende, o Espírito Profecia fala que a gente aprende através também de outros. Mas a salvação individual, eu não posso depender de uma pregação, de uma palestra. Eu não posso depender do braço humano. A minha relação individual com Deus. Que Deus nos ajude. Estamos a viver em tempos perigosos e sabemos disso. Os adventistas do sétimo dia, nós
fazemos a profissão de ser o povo que guarda os mandamentos de Deus, mas estamos a perder o nosso espírito devocional. Espírito devocional. Esse espírito de reverência para com Deus ensina aos homens a maneira de se aproximarem de seu Criador. Como que a gente se aproxima de Deus? Como, irmãos? Consagração, reverência e o quê? Consagração, reverência pela fé, não em si mesmos, mas no mediador. Quem é o mediador? Nosso Senhor Jesus, o único. Okay? O Espírito Santo também. E quando a gente ignora isso daqui que a gente está fazendo, a gente está ignorando o nosso mediador. Porque se eu deixo o meu eu aparecer ali na minha adoração, o que eu estou fazendo? Não, eu não preciso do mediador, eu estou aqui, cabeça levantada, tá? Não preciso do Espírito Santo, não preciso de Cristo. Você viram que grave que é isso? É muito sério. O homem deve vir ao escabelo, lembra do banquinho do rei, da misericórdia, como que ele deve vir? De joelhos prostrados, como um súdito da graça, um suplicante. E ao receber benefícios diariamente da mão de Deus, deve sempre acalentar gratidão em seu coração, expressá-la por palavras de agradecimento e louvor por esses favores desmerecidos. Não temos merecimento nenhum em receber uma resposta à oração de Deus. Isso também é senso da santidade de Deus. Ah, minha oração foi bonita. Sabia que as nossas orações elas são transformadas em orações aceitáveis a Deus pelos anjos? Que nós não sabemos orar, por mais bonito que pareça que a gente ore. Deve haver um conhecimento inteligente, culto racional, não culto emocional. Deus não fala vem e nos emocionemos. Deus fala vem e arrazoemos. O quê? De como aproximar-se de Deus em reverência e piedoso temor com amor devocional. Há uma crescente falta de reverência para com o nosso Criador. Um crescente desrespeito pela sua grandeza e majestade, oração centrante. Eu falo com Deus como se fosse o meu amiguinho. Como assim? Ele é Deus, Ele é Criador. Respeito, reverência. Cubram todos a face. Isso é simbólico, né? Você não vai colocar o véu lá. Mas o que é cobrir a face? Eu posso colocar as mãos, sim, de vergonha. Diante de um Deus santo. Quando se ouve a voz mansa e delicada que sucede ao turbilhão e à tempestade, que deslocam as rochas, porque Deus está muito perto. Que se escondam em Jesus Cristo, porque Ele é o seu esconderijo. Sua mão ferida cobrirá a fenda na rocha, enquanto o humilde suplicante, prostrado, espera para ouvir o que o Senhor diz ao seu servo. Manuscrito 84B, 1897, ou Mensagens Escolhidas, volume 2, página 315. Se eu reconheço a santidade de Deus, vai ser um prazer, uma alegria me prostrar diante dele. Para orar, e agora nós vamos entrar numa parte que eu já estou respondendo a pergunta. Para orar, a gente precisa estar sempre de joelhos, em todas as situações? Não. Nós vamos deixar que Deus responda. E a gente vai comentar algo que está muito claro. Para orar não é necessário que estejais sempre prostrados de joelhos. Mas em que situações está aqui? Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando estáis caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Que vosso coração se eleve de contínuo em silêncio, pedindo auxílio, luz, força, conhecimento. Que cada respiração seja uma oração. Ciência do Bom Viver, página 378. Quer dizer, eu estou caminhando na rua ali, eu estou orando. Eu não vou me prostrar de joelhos, porque eu vou atrair a atenção das pessoas, não para algo que é um bom testemunho. A pessoa fala, nossa, pessoa estranha. Eles já não acham esquisito já. Ah, você é esquisito.
Mas é bom, né? Não tem problema isso, não é essa a questão. Mas é bom que tenha, seguir o que está escrito. Eu estou andando na rua, eu estou orando. E aí, eu estou trabalhando, eu estou orando. Né? Está dirigindo o carro, está orando. Estou tomando banho, estou orando. Né? Eu vou parar meu banho, não precisa, estou orando. Depois a gente vai voltar um pouco para ver aonde que nós devemos sempre orar de joelhos, de acordo com o que está escrito. Mas o importante é que essa citação a gente vai em frente, depois a gente vê mais outras. E agora tem mais uma. Os homens não podem prostrar-se de joelhos nas ruas e nos mercados para oferecer suas orações a Deus, mas nunca ouvideis, onde quer que estejais, que há um Deus ao qual podeis recorrer em busca de sabedoria. Coisa maravilhosa, né? Você está andando ali, está conversando com Deus. E Deus falou, porque um dos motivos que se deve morar no campo, qual é? Quando eu trabalhava na universidade, eu estava dando aula. Bom, naquela época eu era ateu, então eu não ia orar mesmo. Mas vamos supor que você é um professor adventista do sétimo dia. Você tem as orações ali, né? Mas tem aquele barulho lá e tal. Imagina você no campo. Agora eu sou sitiante, mais de 4 anos. Eu troquei o passo-slides, o giz, o pincel, pela enxada e tal. Coisa maravilhosa. Quando você está os passarinhos cantando e você está ali com a tua enxada e plantando, e você conversando com Deus, é uma coisa muito maravilhosa. É muito maravilhoso. Você não tem o barulho da cidade, sabe, de trânsito, de som automotivo. É uma coisa muito maravilhosa. É um dos motivos que Deus nos manda justamente para o campo. Eu quisera impressionar o espírito de todo obreiro da casa de Deus com a grande necessidade de contínua, fervorosa oração. Eles não podem estar constantemente de joelhos, mas podem erguer o coração a Deus. Assim foi que Enoque andou com Deus. Ele não andava de joelhos a vida inteira dele, mas ele estava orando continuamente a Deus. É o que eu falei, conversar. Eu e minha esposa, a gente conversa muito. Ela está no banheiro, eu estou do lado de fora conversando, o tempo todo. Vai até na hora de dormir, e acorda conversando e conversa. A gente sente muita falta quando está longe um do outro. E quanto tempo eu converso com Cristo? Eu não falo que ele é o meu melhor amigo? Não, ele é o melhor amigo e é Deus. Quanto tempo eu converso com Cristo? E eu volto à polêmica. Quanto tempo eu fico gravando áudios no WhatsApp para os meus amigos? De carne e osso. Só para a gente pensar. Devemos orar constantemente com o espírito. Que tipo de espírito? Humilde e manso. Ah, Senhor, estou aqui, ó. Aquele irmão lá fez aquilo para mim. Você vai orar desse jeito? Mesmo que você não fale, mas não expresse, mas está aqui no pensamento. Um espírito humilde e manso. É maravilhoso saber que sempre que nós falamos em salvação, estar salvo está diretamente ligado à mansidão. Todas as palavras do Espírito de Profecia que eu vejo na Bíblia está diretamente ligado a estar salvo, a ser salvo com mansidão. Não foi à toa, nada para Deus é à toa por acaso, quando Jesus falou assim, usou o verbo aprender, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a gente não precisa nem voltar aqui e falar, mas eu poderia só descrever uma cena de Jesus na cruz, do jeito que ele estava, e ele manso lá. Uau, esse é o meu Jesus, esse é o teu Jesus. É esse Jesus que tem que transformar a minha vida. Eu tenho que estar diante dele manso e humilde. Não precisamos esperar por uma oportunidade para ajoelhar-nos diante de Deus. Podemos orar e conversar com o Senhor onde quer que estivermos. Mas a irmã White, ela orou em pé. Vamos ver isso mais à frente. Não há tempo nem lugar impróprios para erguer a Deus uma prece. Entre as turbas e transeuntes,
na rua, em meio de uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido, rogando a direção divina. Estamos estudando Neemias, um exemplo muito bom, muito atual, como fez Neemias quando apresentou o seu pedido ao rei Artaxerxes. Rapidinho ali ele orou, foi rápido. E Deus ouviu. Como que era a vida de Neemias? Consagração constante com Deus. Por isso que Deus ouviu. Uma oração rápida, Deus ouve. George Miller é um homem de oração. Né? George, não o Guilherme. George. Vocês já ouviram de George Miller? Ele tinha orfanatos na Inglaterra. Muitas orações que eram atendidas. Ele era um homem de oração. Ele tinha as orações atendidas de uma maneira impressionante. Tem uma delas que ele estava indo para os Estados Unidos. Ele era inglês. Deram uma série de palestras que ele ia fazer nos Estados Unidos. Só que o navio teve uma grande neblina muito espessa que estava impedindo que o navio continuasse. Ele não ia chegar a tempo das palestras. E ele falou para o capitão, olha, eu preciso chegar a tempo das palestras lá, das primeiras palestras. Ele falou, não tem jeito, a neblina não vai passar, de repente vai durar dias aí. Ele falou para o capitão, vamos orar. O capitão olhou para ele e falou assim, como assim orar? Vamos orar, vamos colocar de joelhos aqui. Se colocar de joelhos, e ele orou, Senhor, que essa neblina, esse nevoeiro se dissipe agora que eu preciso chegar lá para servir ao Senhor na América. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Se levantou. Aí o capitão falou assim, você acredita nisso? Daí ele olhou, ele falou assim, olhe para frente. Quando ele olhou para frente, não tinha mais neblina. Que oração que é essa? Jesus falou que nós temos que ser como crianças. Foi uma oração muito simples. Às vezes nós queremos colocar uma moldura na nossa oração. Floreios, principalmente quando estamos em público ou no culto. Não é verdade? E Deus quer que a gente chegue com respeito, reverência, humildade e mansidão, mas abrindo o coração a Ele. Não como oração centrante. Isso não. Não é isso. Ele sabe das nossas necessidades. Eu não preciso contar toda a minha vida para Deus em oração. Mas Ele sabe do que eu preciso. Nós temos que abrir o coração a Deus essas questões. Então, olha, que interessante essa oração de Neemias, rápida. Mas a irmã White não orava sempre de joelhos. E quando a irmã White pregou, as pessoas não se ajoelhavam, porque ela fez um apelo e as pessoas não se ajoelharam. Quando você faz um apelo na igreja, o que você fala para as pessoas que aceitam o apelo? Para se ajoelhar? Elas estão sentadas. Fala para se ajoelhar? Irmãos, vamos precisar entregar a vida a Cristo hoje. Quem aceita entregar a vida a Cristo hoje, se ajoelha, é isso que é falado? O que diz? Fiquem em pé. É isso que aconteceu na época da irmã White. Ela fazia um apelo no final do sermão, as pessoas se levantavam. Mas eu vou passar um slide aqui, uma citação, que é bem interessante. Porque por que você se levanta? Você se levanta para demonstrar que você está se destacando entre aqueles que não se levantaram. Está ali em pé, você aceitou a Cristo, está entregando a vida a Cristo. No apelo isso é comum, não é de joelhos. E aí a irmã White pregando, está em manuscrito 30A de 1896, uma citação dela, ela dizendo, convidei todos quantos quisessem entregar-se a Deus em concerto sagrado, é um apelo aqui, e servi-lo de todo o coração a que se levantassem. A casa estava cheia e quase todos se ergueram. Estavam presentes pessoas não pertencentes à nossa fé e algumas se levantaram. Apresentei-as ao Senhor em fervorosa oração e sabemos que tivemos a manifestação do Espírito de Deus. Sentimos que havia sido realmente obtida uma vitória. É uma situação, num culto, que as pessoas ficam em pé. Mas é na hora do quê? Do apelo. E a casa é muito cheia. Também. O Espírito do Senhor repousou sobre mim, mais uma vez ela falando. Olha só, nesse momento aqui, todos se levantaram no apelo. O que ela falou? Solicitei então que todos se ajoelhassem e enviei minha petição ao céu por esse povo. Fiquei profundamente impressionada com essa experiência. E aqui, olha que interessante, não eram só alguns que se levantaram, todos se levantaram, então agora se colocam de joelhos. No final, é tudo uma questão de adoração a quem eu vou adorar. Ou a Deus ou ao diabo. E o diabo falou para Cristo no deserto da tentação,
tudo te darei se prostrado me adorares. Hoje ele fala para todos nós aqui, tudo te darei se prostrado me adorares. E o que nós devemos? Apocalipse 14, 7 diz assim, ó, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai a quem? Aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É a Deus que nós devemos adorar, não é um ídolo, não é o homem, não é o conhecimento de um homem, não é ninguém, não é o que eu falo, o Valdomiro fala, não é o que o pastor fala, qualquer de um que falamos, um de nós fala aqui, não importa. E cuidado com o que está escrito também, porque no deserto da tentação, o diabo usou, está escrito, para tentar o próprio Criador, o próprio Deus do universo, Criador do universo, descontextualizado. E cuidado também com a palavra descontextualizado. Que quando você usa uma citação, procure ler o capítulo inteiro ou o livro inteiro para ver se realmente se encaixa lá. Não só do Espírito de Profecia, mas da Bíblia. Porque muitas vezes, e a irmã White condena isso, que nós usamos o Espírito de Profecia para defender as nossas ideias. Não é esse o... Se o Espírito de Profecia não é usado para salvar almas, não use. O irmão me contrariou teologicamente, agora eu vou pesquisar para rebater o que ele falou. Uau, esqueça. Errado. Não embates, sem embates. Cristo não entrava em embates. Cristo pregava a verdade. No contexto mesmo. Total. Inteira. Pura. Imaculada. Sem mancha. Por amor às almas. Por amor às almas. E agora, qual é a mensagem que nós temos que dar agora? Terceiro anjo. Seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Que a palavra do homem, que o que o homem fala jamais fique acima do que Deus fala, o que está escrito. Que tenhamos isso em mente. Que aqui não é só uma questão de que se ajoelhar ou não diante de Deus no culto particular ou culto público, que são os dois momentos que ela fala que nós devemos sempre estar de joelhos, culto particular e culto público. Não é só essa questão, é a quem eu adoro e da maneira como eu adoro também. E quanto eu a oro por dia, e também da questão do senso da santidade de Deus, que Ele é santo, santo, santo. E nós devemos ser muito reverentes ao nos aproximarmos dEle. Coração, mente, alma, prostrados, rosto em terra. Amém? Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém. Nas orações longas, se você fica de joelho, dói. Então, a oração não é pagar promessa, não é sacrifício. Você pode ficar de joelho. A gente precisa ficar relativamente confortável para poder... Então, como é que o irmão... Então, é retórica essa questão do calo? Eu acho que como o irmão Edmundo perguntou, que bem interessante a pergunta dele, não é simplória, é interessante, porque é uma questão de prática mesmo, né? Prática, como que seria? Eu congreguei uma igreja de vento, desculpa, na Cascavel, no Paraná, que a gente não tinha o prédio pronto entre a igreja nossa e a gente congregava num prédio que era de uma outra denominação. E ainda tinha um piso rústico, bruto. Então, cada um tinha uma almofadinha para colocar o joelho. Então, se você vai orar assim, sendo bem prático, e você quer ficar mais tempo conversando com Deus prostrado, se quer um conforto maior, está em casa, é interessante, porque na igreja não vai ficar muito tempo, né? Você vai fazer uma oração, porque é o culto, mas o culto teu, também o teu particular ali, né? Você pode ficar mais tempo no teu quarto, seria interessante se colocar justamente uma almofadinha ali, ficar mais tempo, e se colocar os braços em cima de uma poltrona, alguma coisa, ficar mais confortável. Esse calo no joelho é retórico mesmo, né?
Na verdade, assim, a gente passar mais tempo de joelhos diante de Cristo, nesse sentido. Eu queria saber, você falou em relação à adoração de homens, né? Se prostrar diante de homens. Só que se for no caso, por exemplo, na Bíblia tem relatos de homens que se prostraram diante de reis, né? Ou, no caso, se eu estiver diante de alguma autoridade, assim, mas não na questão de adorar, na questão de se prostrar para respeito, por respeito. É uma questão de cultura, por exemplo, na cultura japonesa, eu fui professor durante 21 anos, exatamente, diante dos professores. Então é uma questão cultural. Né? Agora, se não for adoração, é um respeito. Aí tudo bem. Agora, se envolver, por exemplo, adoração, é alguma coisa que vá além do respeito. Agora, se prostrar diante da pessoa, se ajoelhar mesmo diante da pessoa, acho uma coisa muito estranha. Agora, a cultura, daí tudo bem. No caso da cultura dele. Mas eu acredito até assim. Porque o Japão é uma cultura que não é cristã também. Não é cristã, é pagana. Então, a gente tem que ter em mente isso também. No caso ali dos reis, mesmo na Bíblia, uma questão cultural, de você demonstrar esse respeito diante do rei, ou fazer se curvar e tal, não envolve adoração. Agora, você tem que ter em mente o seguinte: lembra o pensamento e sentimento aliados. O que está me levando a fazer essa reverência ali? Né? O que está me levando a fazer essa reverência? Será que eu estou colocando essa pessoa numa posição mais elevada que ela merece? Ou até acima de Deus? Isso que você tem que pensar. Né? Porque só o Senhor é digno de adoração. A Bíblia diz, só o Senhor é digno de adoração. Tem que tomar muito cuidado, né, para a gente sempre analisar na perspectiva do que? Da Bíblia e do Espírito de Profecia. Se a gente começar a relativizar assim em relação... Hoje nós vemos um mundo relativo. Né? Ah, não é bem assim e tal, cuidado, não é bem assim. Mas eu leio, por exemplo, eu li ali, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Ah, não é, mas não é bem assim. Aí a irmã White fala assim, mas a sua esfera. Aí começa na sua esfera. Qual é a nossa esfera? A mesma esfera que de Cristo. Porque quando Cristo veio aqui, ele viveu como nós vivemos. Então é a mesma esfera de Cristo. Nós devemos ser perfeitos como Cristo, como ele foi na esfera dele. Exatamente isso. Irmão? Eu tenho uma dúvida em relação a questão de se encostar nos lugares. Porque, eu até abri o texto aqui, que ela diz assim, ó, pelo vosso próprio exemplo, ensinai vossos filhos a orar com voz clara e distinta. Ensinai-lhes a levantar a cabeça da cadeira e a nunca cobrir o rosto com as mãos. Assim poderão fazer suas orações simples, repetindo em conjunto a oração do Senhor. No caso, quando a gente está de joelhos, a gente não pode encostar na cadeira e colocar no rosto? Ou seja, tem que ficar ereto? Você pode, na verdade, ali, uma orientação para as crianças de como ter uma dicção clara, uma entonação clara, né? Falar bem claras as palavras, não falar correndo as palavras, né? Não tapar, não abafar a voz. Mas quando você coloca a mão aqui e você consegue orar, você coloca o rosto em terra e começa, a sua voz é audível e clara, dicção clara, não há problemas. Que é assim que os homens oravam na Bíblia. Muitos deles se prostravam dessa maneira, orando dessa maneira. Agora você está ensinando a criança que Deus ele quer que você faça uma oração melhor que você possa fazer como ser humano aqui, levar a oração aí, nesse sentido. Como eu falei no início da palestra, na verdade, nem deveria estar fazendo essa palestra aqui, né? Porque é óbvio que se nós temos um Deus Todo-Poderoso, Criador do universo todo, meu Criador, é uma honra se prostrar diante dele. Nós vimos aqui, por exemplo, quantas pessoas se prostram, eu tenho umas imagens aqui, infelizmente não deu para passar, mas quantas pessoas se prostram diante do Papa? De imagens. E tem orgulho em fazer isso. Nós não deveríamos nem estar discutindo isso daqui aqui. Mas é importante porque, pelas passagens, para a gente entender que tem muito material para embasar que nós devemos estar, sempre que possível, principalmente nos cultos particulares e públicos, as orações todas de joelho, porque ele é digno de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória. E se Cristo nos deixou exemplo, nós devemos fazer o mesmo.